E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula e nessa aula aqui nós vamos praticar o que nós vimos aí na aula anterior, né? Com relação ao plano de manutenção preditivo do autotransformador. Então aqui nós vamos verificar agora na prática, aqui no GTD virtual, né? Aplicação para desktop, todas aquelas verificações que nós vimos aí na aula anterior. Então vamos identificar os componentes, né? E ver o que nós devemos verificar nesses componentes. Ok? Então, recapitulando aqui, né, pessoal, vamos aqui para a tela do computador. Nós vamos então acessar o sistema de aulas práticas aqui do GTD virtual. E para isso, né, então o que nós devemos fazer? Nós vamos clicar na tecla M, vamos liberar o mouse aqui do computador e vamos clicar aqui nessa medalha, né? E aqui então nós temos a lista de atividades práticas que nós temos aqui dentro do GTD virtual. E eu vou localizar aqui, né, dentro dessas atividades, né, a manutenção preditiva de autotransformadores. Então eu vou localizar aqui. Então nós temos aqui, ó, dentro das regras do serviço de transmissão, né, de energia elétrica, dentro dos requisitos mínimos de manutenção, nós temos aqui então a manutenção preditiva do autotransformador. Vamos selecionar e iniciar então aqui a atividade prática. Então o GTD vai nos levar até o ponto, né, onde nós devemos executar essa atividade, né, que é o autotransformador de 230/138 kV. Então vamos lá até o autotrafo. Então vamos verificar aqui os componentes do autotransformador, né, quais são as verificações que nós temos que fazer aqui. Então aqui primeiro a gente tem no primeiro ponto, nós temos que verificar se o nível de óleo do conservador, né, do computador sob carga não está abaixo do normal. Então esse aqui é um indicador de nível de óleo aqui do computador sob carga. Aqui também nós temos que identificar, né, o segundo ponto, verificar se a sílica gel do secador de ar do conservador do computador sob carga não está com a cor rosa clara, amarela clara ou verde, né? Então aqui a gente tem um visor onde a gente faz a identificação da coloração dessa sílica gel. Aqui no terceiro ponto nós temos que verificar se não há vazamento de óleo pelas tampas de inspeção laterais do computador sob carga. Então aqui essas são as tampas de inspeção do computador sob carga. Vamos ver o outro ponto que nós devemos verificar. Aqui a gente tem o ponto 4, né, que é verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retirada de amostra e drenagem de óleo do computador sob carga, né? Então essa válvula aqui que é responsável por drenar, né, e fazer a retirada de amostra de óleo aí do computador sob carga. O outro ponto, né, é o quinto ponto, verificar se não há vazamento de óleo pelas tampas superiores do computador sob carga. Então aqui são as tampas, né? O computador sob carga fica aqui instalado aqui em cima do autotrafo, né? Aqui na parte superior. Então nós temos aqui que verificar essa conexão, né, do computador aqui do tanque principal do autotransformador. Aqui o sexto ponto é verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges e tubulações superiores do computador sob carga, né? Então aqui são as tubulações, né, de óleo, né, aqui do computador sob carga até o tanque de expansão. Aqui no ponto 7, então nós temos o relé de fluxo do computador sob carga. Ele fica aqui na parte superior também do autotransformador. Então nós temos que verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges de conexão do relé de fluxo do computador sob carga. O outro ponto que nós temos que verificar é a bucha aqui de neutro, né? Então nós vamos verificar se não há degradação, trilhamento, avorejamento, erosão, esfarinhamento, né, rachadura e ou fissura da bucha de neutro. Então aqui nós temos uma bucha em porcelana e aqui nós vamos fazer uma inspeção aqui se não tem, né, nada disso aqui que ele está dizendo, né, se não tem nenhum esfareamento, trilhamento, rachadura e ou fissuras. Aqui nós temos que verificar também, né, se não há vazamento de óleo pelo caneco da bucha de neutro. Aqui no ponto 10 nós vamos verificar se não há vazamento de óleo pela caixa de terminais
de enrolamentos dos secundários do TC da bucha de neutro. Então aqui são as caixas, né, de conexão aqui dos secundários do TC de bucha aqui de neutro. Um outro ponto que nós temos que verificar, né, são os canecos aqui da bucha de alta tensão, né? Então verificar se não há vazamento de óleo pelos canecos das buchas de 230 kV. E aqui bem escondidinho aqui, né, nós temos as tomadas ali das buchas, né, que é responsável ali para fazer a conexão do sistema de monitoramento de bucha online. Então aqui nós vamos verificar se não há vazamento de óleo pela tomada para medição de capacitância das buchas de 230 kV. Ponto 13. Verificar se não há degradação, trilhamento, avorejamento, erosão, esfarinhamento, rachadura e ou fissura das buchas de 230 kV. Quarto ponto, verificar se o nível de óleo das buchas de 230 kV não está abaixo, né? Então aqui a gente tem um visor aqui, do nível de óleo das buchas, né? Quinto ponto, verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento em conectores das buchas de 230 kV. Então nós vamos verificar aqui os conectores, né, de todas as buchas, se não tem nenhum centelhamento ou parafusos soltos, né? Ali do outro lado nós temos mais inspeções. Que ponto é esse aqui? Vamos ver. São as tomadas aqui dos secundários dos TCs de bucha de 230, né? Então verificar se não há vazamento de óleo pela caixa de terminais de enrolamentos dos secundários dos TCs das buchas de 230 kV. Aqui os motoventiladores, né? Então nós vamos verificar se não há vibração e ruído anormais nos motoventiladores. Aqui no ponto 18, né, verificar se não há vazamento de óleo pelos bujões de drenagem dos radiadores. Então aqui, ó, a gente tem uns bujãozinhos aqui, né, que a gente faz a drenagem aqui do óleo nos radiadores. Ponto 19, verificar se a pintura dos radiadores não está descascada e se não há oxidação. Ponto 20, verificar se não há ninhos de pássaros entre as aletas dos radiadores, né? Então, aqui nos radiadores nós temos as aletas, né, onde faz a circulação do óleo. Ponto 21, verificar se não há vazamento de óleo nos radiadores. Aqui em cima nós temos os bujões para enchimento de óleo aqui dos radiadores, né? Então, ponto 22, verificar se não há vazamento de óleo pelos bujões de enchimento dos radiadores. E aqui a válvula de conexão, né, dos radiadores com o tanque principal. Então, ponto 23, verificar se não há vazamento de óleo pelas válvulas borboletas de conexão dos radiadores ao tanque principal. Vamos agora identificar um outro componente, que é o relé de gás, né, o relé Buchholz. Ponto 24, verificar se não há vazamento de óleo pelas válvulas de retirada de amostra de gás e de óleo e também no relé de gás. Então nós temos que fazer essa verificação aqui no relé de gás. Ponto 25, verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento de conectores das buchas de 138 kV. Ponto 26, verificar se o nível de óleo das buchas de 138 kV não está abaixo. Ponto 27, verificar se não há degradação, trilhamento, avorejamento, erosão, esfarinhamento, rachadura e ou fissura das buchas de 138 kV. Aqui da mesma forma como nas buchas de 230 kV, nós temos que verificar a tomada, né, da conexão aqui para medição da capacitância das buchas de 138 kV. Ponto 29, verificar se não há vazamentos de óleo pelos canecos das buchas de 138 kV. Ponto 30, verificar se não há vazamento de óleo pela caixa de terminais de enrolamentos dos secundários dos TCs de buchas de 138 kV. Aqui a bucha de neutro, nós vamos verificar se não há, né, conectores aqui centelhando, né?
Verificar se não há parafusos soltos e ou conectores trincados da bucha de neutro, né? Então, verificar se não tem parafusos soltos ou trincados, conectores trincados. Ponto 32. Verificar se não há vibrações, ruídos anormais e sobreaquecimento. Placas adesivos de controle visual não estão soltos e ou ilegíveis e se a pintura não está com corrosão aqui no tanque principal. Outro ponto que nós devemos verificar, a válvula de alívio de pressão. Ponto 33. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de alívio de pressão do tanque principal. Ponto 35. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retenção automática. Outro ponto que nós devemos verificar. Ponto 36. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retirada de amostra do tanque principal. Então essa aqui é a válvula de retirada de amostra de óleo aqui do tanque principal. Ponto 37. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de drenagem do tanque principal. Outro ponto. Ponto 38. Verificar se a sílica gel do secador de ar do tanque de expansão do tanque principal não está com a cor rosa clara, amarelo clara ou verde na região intermediária do visor. Outra inspeção. Ponto 39. Verificar se não há vazamento de óleo pela janela de inspeção do tanque de expansão do tanque principal. Ponto 40. Verificar se o nível de óleo do tanque de expansão do tanque principal não está abaixo do normal. Então, do outro lado, nós temos o indicador de nível de óleo do comutador e aqui, o indicador de nível de óleo do tanque principal. Ponto 41. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de drenagem do tanque de expansão do tanque principal. Aqui nós temos que verificar o aterramento, se não tem conectores soltos. Então, verificar as conexões de aterramento, se não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento rompidos. Ponto 43. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de enchimento do tanque principal. Ali são as janelas de inspeção aqui do tanque principal. Então, ponto 44. Verificar se não há vazamento de óleo pela tampa de inspeção superior do tanque principal. Ali do outro lado nós temos sensor de temperatura do óleo, do tipo PT100. Então, ponto 45, verificar se não há vazamento de óleo pelos sensores de temperatura do óleo. Aqui nós temos as tubulações, Ponto 46, verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges e tubulações superiores do tanque principal. Aqui já nós temos as buchas de terciário. Ponto 47, verificar se não há saias quebradas ou trincadas nos isoladores das buchas de 13.8 kV. Ponto 48, verificar se a borracha de vedação da porta do armário do terciário não está ressecada e ou trincada. Ponto 49, verificar se não há vazamento de óleo pelas buchas de 13.8 kV. Ponto 50, verificar se não há vazamento de óleo no interior do armário dos terminais dos enrolamentos dos terciários. Ponto 51, verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento em conectores das buchas de 13.8 kV. Agora nós já vamos para o armário de comando. Ponto 52, verificar se as placas e adesivos de controle visual não estão soltos e ou ilegíveis. Ponto 53, verificar se a pintura do armário não está descascada e se não há oxidação. Ponto 54, verificar se a porta não permanece entreaberta com a fechadura na posição fechada.
Verificar se a vedação da porta não está trincada ou deformada, né? Então nós temos uma vedação aqui nessa porta. Vamos localizar aqui de novo. Ok. Vamos verificar o aterramento, né? Ponto 56, verificar se as conexões de aterramento não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento rompido. Ponto 57, verificar se não há oxidação e ou ressecamento dos eletrodutos. Ponto 58, verificar se não há componentes soltos no interior do armário e se não há sujeira no interior do armário. Nós vamos verificar a iluminação. Ponto 59, verificar se a lâmpada para a iluminação interior do armário não está queimada. Vamos abrir aqui essa outra porta. Ponto 60, verificar se o termostato não está funcionando corretamente. Ponto 61, verificar se os resistores de aquecimento não estão queimados, né? Então aqui são os resistores anticondensação. Ponto 62, verificar a existência de oxidação e carbonização dos bornes e parafusos de conexão. Ponto 63, verificar se a identificação dos bornes e terminais está em mau estado de conservação. Ponto 64, verificar se a vedação dos eletrodutos não apresenta frestas. Aqui a gente já tem os indicadores de temperatura, né, dos enrolamentos e do óleo. Ponto 65, verificar se a temperatura do óleo não está acima da normal. Então, nós vamos verificar aqui, né, no TM1 e TM2, né? Ponto 66, verificar se a temperatura dos enrolamentos de 230 kV, 138 kV e 13.8 kV não está acima da normal. Ponto 67, verificar a existência de oxidação, carbonização dos bornes e parafusos de conexão aqui do TM1 e TM2, né? Verificar se a identificação dos bornes terminais não está em mau estado de conservação. Outro ponto, vamos ver agora. Agora é aqui os para-raios. Ponto 69, verificar se não há ressecamento das muflas, né? Que é as muflas aqui dos para-raios. Ponto 70, verificar se as conexões de aterramento não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento rompido. Ponto 71, verificar se as conexões de aterramento das muflas não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento das muflas rompidos. Ponto 72, verificar se não há vibrações, ruídos anormais e sobreaquecimento. Ponto 73, verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento e sinais de sobreaquecimento em conectores. Ponto 74, verificar se não há saias quebradas ou trincadas na coluna isoladora. E por fim, pessoal, nós terminamos aqui então a inspeção, né, preditiva aqui de autotransformadores. Agora nós vamos para a próxima aula, onde nós vamos ver aí as manutenções preditivas em disjuntores, tá ok? Então bora lá para a próxima aula.